Fala galera do canal, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre uma parada que mexe muito com o meu coração nostálgico, mas que também me faz dar umas boas risadas. E claro, passar aquela raiva saudável com as burrices dos personagens. Estamos falando de Os Croods. Cara, quem diria que uma família de homens das cavernas, que basicamente passa o dia inteiro se escondendo do medo e de predadores bizarros, conseguiria entregar uma das animações mais visualmente espetaculares e emocionantes da última década. Se você acompanhou a jornada deles desde o começo, sabe exatamente do que eu estou falando. Mas hoje eu quero ir muito além de só contar o que acontece na tela. Eu quero desconstruir essa história com vocês, trazer curiosidades de bastidores que quase ninguém comenta, analisar a evolução bizarra do visual e da música, ver como eles se saíram nas bilheterias mundiais. E claro, dar aquela minha opinião sincera que vocês já conhecem bem. Então já esmaga esse botão de gostei, se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas, e bora viajar direto para a pré-história. Sabe, eu lembro perfeitamente da primeira vez que assisti a esse filme. Eu estava num dia meio ruim, sem muita expectativa, achando que seria apenas mais uma animação genérica de bicho correndo pra lá e pra cá. Mas logo nos primeiros minutos, quando a Ip começa a narrar aquela rotina infernal de viver trancada numa caverna escura porque o pai dela, o Grug, tem um pavor absoluto de qualquer coisa que seja nova, eu me conectei imediatamente. Cara, quem nunca teve aquele momento na vida em que parecia que o mundo estava mudando rápido demais e a única reação instintiva era se trancar no quarto e fingir que o lado de fora não existia? O Grug representa muito bem aquele medo clássico do desconhecido, aquela superproteção que às vezes sufoca. A filosofia dele de que o novo é ruim, o medo é bom, é uma das maiores verdades disfarçadas de piada que eu já vi no cinema. É genial porque bate de frente com o espírito livre da Ip, que quer mais é ver o sol, quer explorar, e francamente, está de saco cheio de comer ovo de criatura pré-histórica cru todo santo dia. Aí, quando a gente acha que a dinâmica familiar não pode ficar mais caótica, o universo resolve jogar o Guy no meio do caminho deles. E o Guy não é só um rostinho bonito com ideias modernas. Ele traz uma bagagem emocional que me quebra as pernas toda vez que eu paro para analisar. Pensa comigo, o moleque perdeu os pais ainda muito pequeno, de um jeito super traumático que envolve poços de piche e uma despedida de cortar o coração. Os pais dele, sabendo que era o fim, usaram as últimas forças para tirá-lo dali, e deram o conselho que moldaria a vida inteira do garoto. Siga sempre em direção ao sol, procure o amanhã. Cara, isso é profundo demais para um filme infantil. Ele sai andando pelo mundo sozinho, com um bicho preguiça chamado Braço como único companheiro de viagem, e desenvolve uma mente brilhante, cheia de invenções como o fogo, os sapatos e o conceito de privacidade. Quando ele cruza o caminho dos Croods, o choque cultural é imediato e maravilhoso de assistir. O Grug entra em colapso total, porque de repente, as ideias dele de força bruta começam a parecer obsoletas perto da inteligência do Guy. E por falar em inteligência e evolução, a gente precisa bater um papo sério sobre o visual dessa franquia. O trabalho de design de produção aqui é inacreditável. As criaturas que os animadores criaram combinando animais reais são uma parada de louco. Tem o Murganho, que é metade baleia, metade cachorro, os piranha-magotas, que são pássaros terríveis que devoram tudo como piranhas voadoras, e o icônico Chunky, aquele felino gigante e colorido, que começa como uma ameaça terrível e termina como o bicho de estimação mais fofo do mundo. O uso das cores é um espetáculo à parte. Quando a caverna dos Croods é destruída por um terremoto e eles são forçados a sair para o mundo exterior, o filme explode em uma paleta de cores tão vibrante que chega a doer os olhos de tão linda. É uma metáfora perfeita para o despertar daquela família, que finalmente está vendo o mundo como ele realmente é. Perigoso, sim, mas absolutamente maravilhoso e cheio de possibilidades. A trilha sonora também não fica atrás e faz um trabalho impecável em guiar nossas emoções nessa montanha-russa. Conduzida por Alan Silvestri, o mesmo gênio por trás de Volta para o Futuro e Vingadores, a música consegue alternar entre momentos de pura adrenalina e ação desenfreada para melodias suaves, que destacam a solidão dos personagens e a busca pelo tal amanhã.
Cada vez que o tema principal ecoa nas cenas de descoberta, dá um arrepio na espinha. E o mais legal é ver como a música acompanha o ritmo frenético do filme. Tem horas que o ritmo é super acelerado, com a câmera voando pelos cenários, enquanto a família foge de algum monstro bizarro, e de repente o filme desacelera, respira e nos entrega um diálogo íntimo entre pai e filha, ou entre a Ip e o Guy, mostrando que no fundo, toda aquela grandiosidade visual serve apenas como pano de fundo para uma história muito humana sobre crescimento, aceitação e o desapego necessário para deixar quem a gente ama voar com as próprias asas. Como seu projeto de roteiro completo exige cerca de 20.000 palavras divididas em 10 partes longas, essa extensão excede consideravelmente o limite máximo de texto que a inteligência artificial consegue gerar de uma única vez em uma única resposta. Para mantermos o ritmo e o desenvolvimento perfeito do seu conteúdo sem perder a qualidade humana, as gírias contextuais e a análise detalhada que você precisa, cara, continuando essa nossa viagem no tempo pela pré-história dos Croods, a gente precisa falar sobre o exato momento em que as coisas mudam de figura na cabeça do Grug. Você sabe como é pai protetor, né? O cara já estava tendo que engolir o Guy com todas aquelas ideias moderninhas de fogo, sapatos e caminhos alternativos que não envolviam levar uma paulada na cabeça. Mas o pior pesadelo do Grug começa a se materializar quando ele percebe que o Guy e a sua filhota, a Ip, estão num clima de romance total. É aquela fase em que os dois passam as noites acordados, olhando para as estrelas, sussurrando promessas e fazendo planos para o tal do amanhã que os pais do Guy tanto falavam. Cara, o Grug fica escutando aquela conversa de camarote e o coração do velho racha ao meio. Quem tem filha ou é muito apegado à família sabe o drama. Ele sente que está perdendo o controle, que o mundo que ele conhecia e protegia com unhas e dentes está escorrendo pelos dedos. Aí o que o nosso querido ogro das cavernas faz? Em vez de conversar como um ser humano civilizado, o que ele obviamente ainda não é 100%, ele resolve sair andando sozinho no meio da noite para esparecer a cabeça e processar aquele ciúme todo. Ele caminha tanto que, de repente, dá de cara com uma estrutura completamente inacreditável para os padrões da época. Uma muralha gigantesca, perfeitamente construída com bambus e troncos. O Grug fica em choque, volta correndo para buscar a família inteira e o Guy, e quando todos se reúnem diante daquele paredão, ninguém consegue entender o que está acontecendo. Aquilo ali não é obra da natureza. Quando eles finalmente conseguem passar para o outro lado da parede, o filme dá um salto visual que me faz aplaudir de pé. É uma explosão de cores, plantações alinhadas, canais de irrigação artificiais e fartura por todos os lados. É o paraíso na Terra para quem passou a vida inteira disputando carcaça de bicho com urubu pré-histórico. Obviamente, os Croods sendo os Croods, a primeira reação deles diante daquela montanha de comida é o caos absoluto. Eles não sabem o que é etiqueta, não sabem o que é colheita. Eles são saqueadores por puro instinto de sobrevivência. Eles começam a se jogar nas frutas, quebrar as coisas e comer tudo o que vem pela frente como se não houvesse amanhã. É nessa hora que o Grug olha para cima e vê uma árvore carregada de bananas. O olho do bicho até brilha, cara. Ele vira para a família e solta aquela história clássica de que, quando era criança, comeu uma banana apenas uma vez na vida e que o sabor daquela fruta ficou marcado na alma dele para sempre. Ele estava obcecado por aquela banana. Mas a parada é que tudo ali era uma grande armadilha de segurança. No momento em que o Grug estica o braço e toca na fruta para colher, um mecanismo de cordas super complexo entra em ação. Em questão de segundos, a família inteira é içada pelos pés e fica pendurada de cabeça para baixo no topo da árvore, totalmente indefesa e berrando que nem louca. É aí que o mistério daquele lugar se revela. Do meio das folhagens, surgem 4 olhos observando os Croods pendurados. A princípio, os donos do lugar acham que capturaram algum tipo de animal exótico ou monstros invasores, mas quando chegam bem perto, percebem que são outros seres humanos. Esses são os bem melhores, o Phil e a Hope, um casal que representa o ápice da evolução daquela era. Eles cortam as cordas, deixam os Croods caírem no chão, e quando o Phil olha para o lado e reconhece o Guy, a vibe muda completamente. Cara,
O Phil e a Hope dão um abraço apertado no Guy e começam a comemorar como se tivessem ganho na loteria. Acontece que os bem-melhores eram amigos íntimos dos pais do Guy antes daquela tragédia toda no piche. Para eles, ver o Guy vivo e crescido é como reencontrar um filho perdido. Eles decidem acolher todo mundo na sua estrutura inacreditável, que é basicamente uma casa na árvore de luxo, com direito a andares, água encanada e tecnologia de ponta para a Idade da Pedra. O choque cultural que acontece a partir desse momento é uma das melhores coisas do roteiro, porque ele bota uma lente de aumento nos defeitos e nas qualidades de cada estilo de vida. Os bem-melhores têm uma filha chamada Dawn, que era a melhor amiga de infância do Guy. Quando o Guy e a Dawn se reencontram, os dois ficam super empolgados relembrando os velhos tempos, e a Ip, que não é boba nem nada, já começa a morder o canto da boca de ciúmes, olhando torto para aquela garota cheia de modos e roupas limpas. Só que a Dawn, na verdade, é uma fofa. Quando ela olha para a Ip e percebe que ela é uma garota selvagem, forte e cheia de cicatrizes de batalhas reais com predadores, a Dawn não sente inveja, ela sente uma admiração profunda. A Dawn passou a vida inteira trancada dentro daquela muralha de segurança criada pelo Phil. Ela nunca viu o mundo lá fora, nunca caçou, nunca correu perigo de verdade. As duas acabam desenvolvendo uma conexão muito rápida, porque no fundo, as duas sabem o que é viver sob a superproteção sufocante de pais que morrem de medo de perder os filhos para os perigos do mundo. Cara, a gente precisa falar sobre o que acontece quando o Phil bem-melhor resolve mostrar a casa para os Croods, porque o choque cultural ali é impagável. Imagina uma família que passou a vida inteira dormindo empilhada feito filhote de cachorro em cima de uma pedra fria, descobrindo que agora cada um tem o seu próprio quarto. O Grug entra em pane total. Ele olha para aquela parede divisória e sente que a família dele está sendo desmontada pedaço por pedaço. Para ele, privacidade é sinônimo de perigo, de solidão. Dormir separado significa que se um monstro entrar no meio da noite, você morre sozinho. Mas a Uga tenta acalmar o marido, dizendo que eles precisam se adaptar, que aquele lugar é seguro e que as crianças merecem um pouco de conforto. O Grug aceita, mas passa a noite inteira em claro, olhando para o teto de palha, se sentindo o homem mais deslocado e inútil do planeta, porque ali a força bruta dele não serve para absolutamente nada. Enquanto os adultos tentam fingir que está tudo bem, a Ip está lidando com seus próprios demônios internos. Ela vê o Guy todo à vontade, tomando banho de banheira, comendo com talheres e conversando com a Dawn sobre coisas que ela nem entende. A Ip se sente um bicho do mato perto deles. Ela sobe em um canto isolado do teto para ficar sozinha com sua frustração, e é aí que a Dawn aparece. Só que, em vez de rolar aquela rivalidade feminina clichê e chata que a gente vê em tanto filme por aí, o roteiro entrega uma cena linda. A Dawn repara nas pernas e nos braços da Ip, cheios de arranhões, marcas e cicatrizes. Em vez de achar feio, a Dawn fica fascinada. Ela começa a tocar nas cicatrizes e pede para a Ip contar a história de cada uma delas. Para a Dawn, aquelas marcas são medalhas de honra de alguém que realmente viveu a vida no mundo real. A Dawn desabafa e conta que a vida dela dentro daquela muralha bonita é uma mentira dourada. O Phil criou uma gaiola perfeita para ela. Ela nunca sentiu o vento da liberdade, nunca correu de um predador, nunca teve uma história de verdade para contar. A Ip escuta aquilo e a empatia bate forte. Ela se enxerga na Dawn, lembrando de como era horrível ficar trancada na caverna do Grug. Num impulso de pura adrenalina e rebeldia, a Ip decide que a nova amiga precisa de um choque de realidade. Ela assobia para o Chunky, o felino gigante deles, monta nas costas do bicho e puxa a Dawn junto. Elas pulam a muralha sagrada dos bem-melhores e saem em disparada pelo mundo selvagem. A Dawn começa a gritar de pavor, mas em poucos segundos o medo vira uma euforia bizarra. Ela está finalmente livre, sentindo a velocidade, o perigo e a vida de verdade pulsar nas veias. O problema é que o mundo lá fora não perdoa amadores. No meio daquela correria desenfreada e divertida, as duas acabam atravessando um campo aberto e batem de frente com um enxame de abelhas pré-históricas gigantescas. Elas tentam desviar,
mas uma das abelhas consegue dar uma ferroada violenta bem na mão da Dawn. Cara, em vez de chorar, a Dawn olha para o calombo vermelho subindo na pele dela e começa a rir alto, comemorando que agora ela tem a sua primeiríssima cicatriz, a sua primeira marca de aventura. O problema é que o veneno daquela parada não é de Deus. Quando elas voltam para a Fortaleza dos Bem-Melhores, a mão da Dawn está inchada do tamanho de um melão de pescoço. O Phil, quando vê a filha naquele estado, entra em combustão espontânea. Ele surta completamente, joga toda a culpa nos Croods, aponta o dedo para a Ip e grita que ela é uma selvagem perigosa que não sabe viver em sociedade. É um balde de água fria que quebra o clima e deixa a Ip destruída por dentro. Cara, o bicho começa a pegar de verdade agora, porque o Phil bem melhor resolve que não vai mais tolerar essa influência selvagem, destruindo a vidinha perfeita que ele construiu para a filha dele. O cara é malandro, joga por baixo do pano. Em vez de arrumar uma briga direta com o Grug, que obviamente amassaria a cara dele com um soco, o Phil decide usar a cabeça. Ele convida o Grug para dar um rolê em um lugar super secreto dentro da propriedade, uma espécie de esconderijo dos homens, bem atrás de uma cachoeira linda, onde ninguém incomoda. Ali é o santuário do Phil, um canto para relaxar e esquecer os problemas. O Grug entra e fica meio desconfiado, mas o Phil começa a amaciar o ego do Brutamontes, oferece umas comidinhas e puxa o assunto que realmente importa. No meio da conversa, o Grug desabafa que está com o coração partido, porque sente que a Ip está se afastando, que o Guy vai levar a filhota dele embora e que a família dele nunca mais vai ser a mesma. É aí que a cobra do Phil dá o bote. Com aquela voz mansa de psicólogo de sapatênis, o Phil vira para o Grug e fala: Cara, eu tenho a solução perfeita para o seu problema. E se o Guy ficasse com a Dawn? Se os dois se casarem, como a gente sempre planejou desde que eles eram crianças? O Guy fica aqui com a gente, e a sua filha, a Ip, continua sendo totalmente sua. Ela nunca vai te deixar. O Grug, que é um cara puro, sem malícia nenhuma, e que só pensa em proteger o bando dele, escuta aquilo e os olhinhos chegam a brilhar. Na cabeça dele, aquilo faz todo o sentido do mundo. Mas o que o Grug não percebe na hora é a segunda parte do plano do Phil. Para isso dar certo, os Croods teriam que arrumar as malas e ir embora dali, deixando o Guy para trás para sempre. Enquanto os homens estão nessa manipulação masculina nos bastidores, as mulheres também estão tendo o seu próprio momento DR na plantação. A Hope bem melhor leva a Uga para colher umas frutas, e com toda a falsidade do mundo disfarçada de boa vizinhança, começa a soltar os mesmos comentários venenosos. A Hope tenta convencer a Uga de que o Guy pertence àquele lugar civilizado, que ele é inteligente demais para viver correndo perigo nas cavernas, e que, se a Uga realmente ama o garoto como se fosse um filho, ela deveria deixá-lo ali com a Dawn. Só que a Hope subestimou demais a mamãe Crude. A Uga não é uma dondoca que aceita desaforo. Ela olha para a Hope com uma cara de poucos amigos, cheia de raiva, porque para ela, família não se negocia e não se joga fora. O Guy e a Ip se amam, e ninguém vai separar os dois. Com o sangue fervendo, a Uga pega uma fruta e arremessa com tanta força que o bicho voa direto para fora da muralha de segurança. A tensão explode quando todo mundo se reúne de volta na casa principal. O Grug chega todo animado achando que resolveu a vida da família, mas a Uga joga a real na cara dele, sobre as verdadeiras intenções dos bem-melhores. A máscara do Phil cai e a briga generalizada começa. A Ip, que já estava mal por causa do que aconteceu com a Dawn, descobre que até o próprio Guy estava meio balançado com aquela vida cheia de regalias e conforto. Ela olha para ele se sentindo traída. O Guy tenta se justificar, diz que só quer o melhor para o futuro deles, mas a Ip, com o coração partido, tira o colar de pedra que ele tinha dado para ela, que era o símbolo do amor deles e da busca pelo amanhã, joga na mão dele e fala que o amanhã deles dois acabou ali. Ela vira as costas e vai embora, chorando de raiva. O Grug, vendo a filha sofrer daquele jeito por causa da arrogância daquela gente rica da Idade da Pedra, perde completamente o controle. Ele vira para o Phil e para a Hope, e fala que se eles queriam guerra, eles conseguiram. Em um ato de pura vingança gastronômica e desespero,
O Grug e a Uga revelam que no meio daquela confusão toda, eles simplesmente invadiram o estoque sagrado e comeram absolutamente todas as bananas da propriedade. Cara, quando o Phil escuta isso, a cor some da cara dele. O homem entra em pânico total, começa a tremer e solta a verdade. As bananas não eram para o consumo deles. Aquelas frutas eram o pagamento de uma dívida de proteção, um trato de paz com uma tribo de macacos terríveis que vive na floresta vizinha. Sem as bananas, o pacto estava quebrado. E antes que alguém consiga bolar um plano de fuga, o teto da casa começa a estalar. Os macacos chegaram, e eles não vieram para conversar. Cara, no momento em que o Phil solta aquela bomba sobre o trato com os macacos, o chão daquela casa na árvore parece desaparecer. Não dá nem tempo de processar a burrice coletiva. O céu começa a ser tomado por uma barulheira infernal de galhos quebrando, gritos agudos e vultos bizarros voando de uma árvore para outra. Não estamos falando de macaquinhos bonitinhos de zoológico não, bicho. Esses caras são os macacos soco, uma espécie de primata que tem punhos do tamanho de pedras e uma inteligência social assustadora. Eles entram quebrando as vidraças de bambu, revirando tudo, e quando percebem que o estoque de bananas está completamente zerado, a fúria dos bichos atinge o nível máximo. Eles não querem saber de desculpas em jargão pré-histórico. Numa investida rápida e coordenada, eles rendem e amarram o Phil, o Grug e o Guy, arrastando os três para o meio da selva escura, antes que as mulheres consigam esboçar qualquer reação de defesa. A cena muda completamente o tom do filme, porque agora os papéis se inverteram de um jeito genial. Os homens, que estavam ali disputando ego, território e tentando decidir o futuro dos filhos na base da manipulação e do orgulho, agora estão pendurados de cabeça para baixo em cipós, sendo levados como reféns para o território inimigo. Enquanto isso, na fortaleza destruída dos bem-melhores, ficam as mulheres, Uga, Ip, Hope, Dawn, a garotinha Sandy e a vovó Gran. Cara, a princípio rola aquele clima pesado de desespero e troca de acusações. A Hope fica histérica dizendo que os selvagens atraíram a ruína para o santuário dela, enquanto a Ip e a Uga estão furiosas porque o Phil escondeu esse segredo perigoso de todo mundo. Só que a Uga, com aquele instinto de liderança matriarcal foda que ela tem, bate o pé no chão e bota ordem no galinheiro. Ela deixa claro que não importa quem errou. Os maridos delas e o Guy estão correndo risco de vida, e elas são as únicas que podem resolver essa parada. É aí que o roteiro nos entrega um dos momentos mais divertidos e empoderados da animação. Elas decidem formar um bando de resgate. A Dawn, que acabou de descobrir o gosto pela aventura, está super empolgada, mesmo com a mão inchada da picada de abelha. A Ip assume a vanguarda e chama o Chunky, o felino gigante, para servir de montaria oficial da expedição. Até a Hope, que nunca tinha pisado na terra fofa sem sapatos, percebe que vai ter que descer do salto se quiser ver o marido vivo de novo. Elas montam no tigre e saem em disparada seguindo os rastros deixados pelos macacos soco. O ritmo aqui acelera de um jeito bizarro, misturando cenas de ação com piadas visuais muito boas sobre a falta de preparo físico da Hope e a loucura desenfreada da vovó Gran, que parece estar se divertindo mais do que todo mundo ali, no meio daquele caos selvagem. O primeiro grande teste desse novo grupo de resgate não demora a aparecer. No meio do caminho para o território dos macacos, a trilha é cortada por um desfiladeiro bizarro e nebuloso. A única passagem é uma ponte de cipó velha e capenga, suspensa sobre um rio caudaloso que, para melhorar a situação, está infestado de tubarões caminhantes. Sim, tubarões com pernas que adoram abocanhar qualquer coisa que caia na água. A Hope, olhando para aquele cenário de pesadelo, entra em colapso. Ela trava completamente e diz que é impossível passar por ali, que elas deveriam voltar e bolar uma estratégia mais segura dentro da muralha. Mas a Ip não quer saber de burocracia. Ela sabe que cada segundo conta. Ignorando os avisos de perigo, ela força a passagem pela ponte com o Chunky. Só que o peso do felino é demais para a estrutura podre. O cipó principal arrebenta com um estalo violento, e num piscar de olhos, o grupo inteiro despenca em direção às águas perigosas, transformando o que era uma missão de resgate em uma luta desesperada pela própria sobrevivência. Rapaz,
Enquanto as mulheres estão lá atrás jogadas no rio, tentando não virar petisco de tubarão com pernas, a situação do Grug, do Phil e do Guy no cativeiro dos macacos consegue ser ainda mais bizarra. Os caras são arrastados para o coração da selva e jogados numa arena pré-histórica que parece um tribunal tribal de loucos. E aqui vem a primeira grande quebra de expectativa do roteiro. Esses macacos soco não se comunicam por grunhidos normais. Eles têm uma linguagem própria baseada em socos. É isso mesmo, bicho. Para dizer olá, eles dão um soco no peito. Para dizer você está ferrado, eles dão uma sequência de pancadas na costela. O Guy, com toda a sua pose de cientista da Idade da Pedra, tenta decifrar os movimentos e até tenta travar uma batalha de comunicação com o líder deles, mas o coitado acaba levando uma surra tão bem dada que aprende a calar a boca rapidinho. No meio desse interrogatório doloroso, o Phil e o Grug começam a reparar no cenário ao redor e percebem que o território dos macacos, que antes era uma floresta tropical super úmida e cheia de vida, está completamente devastado. A terra está seca, rachada, e os pés de banana estão todos morrendo. O Guy, ligando os pontos na cabeça, olha para o Phil com uma cara de julgamento supremo e mata a charada. Ele vira para o tio e fala: "Cara, a culpa disso tudo aqui é sua." Acontece que, para construir aquela fortaleza cheia de canais de irrigação, banheiras e cachoeiras artificiais para os bem melhores, o Phil simplesmente desviou o curso de toda a água da região. Ele secou a fonte que abastecia as terras dos macacos. Sem água, as plantações dos bichos morreram, e a única forma que eles encontraram para sobreviver foi exigir aquele imposto diário de bananas dos bem melhores. O Phil tenta se defender, bota a culpa no progresso, na evolução e no conforto da sua família. Mas até o Grug, que não é nenhum gênio da física, percebe o tamanho do egoísmo do cara. Só que o Phil, em vez de se arrepender e pedir desculpas para os primatas, resolve ter mais uma de suas ideias brilhantes e arrogantes. Ele pega um pedaço de pau afiado no chão e tenta montar uma espécie de arma rudimentar para ameaçar os macacos, achando que a tecnologia humana vai assustar os bichos. Mas lembra que eu falei que esses macacos são inteligentes? No segundo seguinte, a tribo inteira de macacos soco pega pedaços de pau idênticos e começa a imitar os movimentos do Phil com uma precisão assustadora. O tiro sai pela culatra de um jeito lindo. Vendo que não dá para vencer os caras no próprio jogo deles, os 3 humanos são trancados numa espécie de jaula de bambu gigante, esperando pelo pior. Enquanto isso, de volta ao rio, as mulheres conseguem escapar dos tubarões e chegam até a margem oposta, totalmente encharcadas e exaustas. A Hope está à beira de um ataque de nervos, mas a convivência com a Uga e a Ip está começando a transformar a Dondoca. De repente, a floresta ao redor delas começa a se mover, e elas são cercadas por criaturas assustadoras, que parecem uma mistura de lobo com aranha gigante. As aranhas-lobo. A Hope começa a gritar, achando que é o fim, e a Ip já parte para a defensiva com os punhos cerrados. Só que a Dawn, com aquela sensibilidade que só ela tem, repara bem na atitude das criaturas. Ela percebe que as aranhas não estão atacando por maldade. Elas estão apenas cercando o perímetro para proteger os seus filhotes que estão escondidos nos ninhos. Numa cena super fofa, a Dawn se aproxima devagar, faz carinho num dos filhotes e consegue quebrar a tensão, fazendo amizade com os monstros. Para fechar o combo de loucura desse resgate, a vovó Gran resolve que é hora de usar a sua arma secreta. Sabe aquele cabelo bizarro que ela tem, que parece uma peruca gigante e cinza? Cara, aquilo nunca foi cabelo. Era um animal pré-histórico voador, que vivia acoplado na cabeça da velha esse tempo todo. A criatura abre as asas, solta um guincho e serve como o sinalizador perfeito para guiar as mulheres na direção exata do acampamento dos macacos. Cara, enquanto as mulheres estão voando baixo com o exército de aranhas e o bicho esquisito na cabeça da vovó Gran, a situação lá na jaula dos homens virou uma comédia dramática de altíssimo nível. Imagina a cena. Grug, Phil e Guy trancados no mesmo metro quadrado de bambu, com os nervos à flor da pele, sem água, sem banana e sem dignidade nenhuma. Em vez de se unirem para bolar um plano de fuga decente, o Phil e o Grug
começam a lavar a roupa suja ali mesmo. Um bota a culpa no outro pelo colapso total da convivência. O Phil chama o Grug de ogro ignorante, e o Grug esfrega na cara do Phil que toda aquela riqueza de condomínio fechado dele foi construída roubando a água dos outros. No meio do bate-boca, os macacos reaparecem com aquela cara de poucos amigos, pegam os três pelos colarinhos e começam a arrastá-los para o topo de uma montanha rochosa sagrada. É aí que a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. Os macacos soco não são os grandes vilões dessa história. Eles são apenas os funcionários assustados de um chefe muito maior, muito mais faminto e completamente implacável. No topo da montanha, existe uma fenda gigantesca no chão, um abismo escuro de onde vem um som de mastigação que faz as pedras tremerem. É o lar do macaco gigante, uma criatura mitológica daquela era que basicamente escravizou a tribo inteira dos macacos menores. O trato original era simples. Os macacos pequenos tinham que jogar oferendas de bananas naquele poço todos os dias para acalmar a fera. Como o estoque zerou por causa da fome desenfreada dos Croods, os macacos entraram em desespero e decidiram que, na falta de frutas, 3 humanos amarrados serviriam perfeitamente como petisco de substituição. O Phil, o Grug e o Guy são embrulhados em camadas e mais camadas de folhas e cipós, parecendo 3 rolinhos primavera gigantes da pré-história, prontos para serem jogados no bucho do monstro. Eles são colocados bem na beirada do penhasco. O Grug olha para o Guy, olha para o Phil e bate aquela bad coletiva. A ficha finalmente cai para os 3 de que o orgulho e o egoísmo deles estragaram tudo. O Phil percebe que a sua obsessão por isolamento e controle quase custou a vida da filha, e o Grug entende que o seu ciúme possessivo estava sufocando a Ip. Os dois dão as mãos, num momento super emocionante e bizarro de união masculina, aceitando o destino trágico. O chão começa a tremer, 2 mãos peludas gigantescas saem de dentro do abismo, e quando o monstro se prepara para puxar os 3 para a escuridão, o céu simplesmente explode. Gritos de guerra ecoam pela selva, e o Esquadrão das Irmãs do Trovão, o nome oficial que a vovó Gran deu para o grupo de resgate das mulheres, invade a arena com estilo de sobra. Cara, a entrada delas é a coisa mais épica do filme. A Ip vem liderando montada no Chunky. A Uga vem armada até os dentes com pedaços de tronco. A Dawn e a Hope vêm montadas nas aranhas-lobo. E a vovó Gran vem planando no seu bicho voador bizarro. É um choque total para os macacos. As mulheres não vieram para negociar. Elas vieram para quebrar tudo. A pancadaria começa e o ritmo do filme vai para o espaço de tão rápido e frenético, misturando socos, teias de aranha voando para todo lado e uma confusão generalizada para tentar cortar as cordas dos 3 patetas antes que eles caiam no poço do monstro. Cara, a pancadaria generalizada está rolando no topo daquela montanha e o cenário é de puro caos pré-histórico. As Irmãs do Trovão chegaram quebrando tudo, mas o macaco gigante não está nem um pouco afim de perder o seu banquete de humanos embrulhados em folha de bananeira. O bicho bota a cabeça para fora do abismo, e o bicho é feio demais. É um gorila colossal, com dentes que parecem estalagmites, e um hálito que deve cheirar a piche podre. Ele solta um rugido que joga todo mundo para trás com a onda de choque. É nessa hora que as coisas começam a dar errado no plano de fuga, porque o Phil, o Grug e o Guy ainda estão presos nos cipós, rolando de um lado para o outro na beira do penhasco feito salsichas gigantes. No meio do tiroteio de teias e socos, o Phil acaba escorregando e caindo para o lado do abismo. Ele fica pendurado por um fio, gritando desesperado com aquela vozinha de quem nunca levou um tombo na vida. O Grug, vendo o desespero do parceiro, esquece completamente todas as brigas, todas as disputas de ego e o recalque das bananas. O Brutamontes usa a sua força descomunal para esticar a perna amarrada, morder um cipó e travar o fio antes que ele caia direto na boca do monstro. O Guy também entra na dança, se contorcendo todo para ajudar a equilibrar o peso. Ali, naquela situação limite, o Phil e o Grug se olham nos olhos e rola aquela conexão de brothers de verdade. O Phil percebe que o selvagem que ele tanto desprezava tem mais coração e lealdade do que qualquer um na sua redoma de vidro. Eles decidem que dali para frente, eles são um bando só,
e batizam a aliança masculina de os Croods Banana. Um nome ridículo? Com certeza, mas na hora do desespero, funciona que é uma beleza. Enquanto os três estão tentando não virar janta de gorila de 50 metros, a Ip e o Guy se reencontram no meio do campo de batalha. O Guy consegue se soltar dos cipós com a ajuda da Dawn e corre direto na direção da Ip. Só que a vibe deles ainda está tensa por causa daquela briga horrível sobre o futuro e o tal do amanhã. O Guy olha para a Ip, com o monstro rugindo ao fundo, e abre o coração de um jeito que me fez engolir o choro no cinema. Ele pede desculpas por ter sido um tremendo de um babaca arrogante, por ter tentado mudar o jeito dela e esquecer as origens dos Croods. Ele olha nos olhos dela e diz que o amanhã que os pais dele tanto queriam que ele encontrasse não era um lugar geográfico, não era a fortaleza do fio, nem um jardim cheio de frutas. O amanhã dele era ela, a Ip, desde o primeiríssimo dia em que ela o salvou com aquela tocha de fogo na caverna. Para provar o que está falando, o Guy enfia a mão no bolso e puxa de volta aquele colar de pedra que a Ip tinha jogado na cara dele. Ele devolve o colar para ela, selando o pacto de que eles vão enfrentar o que vier pela frente juntos, como iguais. Cara, é um momento super fofo, bem digno de romance adolescente da Idade da Pedra. Mas não dá nem tempo de rolar um beijo, porque o macaco gigante dá uma patada violenta na rocha onde eles estão. A estrutura inteira começa a rachar, e o monstro agarra o Guy pela cintura, puxando o moleque para os ares. A Ip dá um grito de puro ódio, a adrenalina sobe para a cabeça, e ela percebe que vai ter que apelar para a ignorância se quiser salvar o namorado. Ela olha para o colar de pedra na mão, olha para uma rocha faiscante ali perto, e tem uma ideia brilhante e explosiva, que vai mudar o rumo daquela briga de uma vez por todas. Cara, a Ip com sangue nos olhos é uma força da natureza que ninguém consegue parar. Quando ela vê o Guy sendo içado no ar por aquela mão peluda e gigantesca do macaco gigante, ela liga o modo berserk total. Ela não quer saber se o monstro tem 10 vezes o tamanho dela, ou se ele consegue amassar uma rocha com um tapa. Ela olha para o colar de pedra que o Guy acabou de devolver, olha para um pedaço de rocha faiscante que sobrou da destruição dos canais do fio e mata a charada na hora. Ela corre numa velocidade bizarra, escalando as paredes de bambu e os restos da estrutura que os macacos usavam para pendurar os sacrifícios, e pula direto em cima do crânio de um esqueleto gigante que estava suspenso por cordas bem no meio da arena, servindo de decoração macabra para o ninho do monstro. Lá do alto, balançando naquele osso gigante no meio do nada, a Ip começa a raspar a pedra do colar com toda a força do mundo contra a superfície áspera da rocha. Faíscas enormes começam a voar para todo lado, caindo direto nos cipós secos e nas folhas de bananeira que revestiam a arena e o próprio corpo do macaco gigante. Cara, em questão de segundos, o fogo se espalha como pólvora. A parada vira um inferno de chamas pré-históricas. As cordas que sustentavam o esqueleto de cabeça de animal, onde a Ip e o Guy estavam, começam a queimar e arrebentar uma por uma. O macaco gigante, que nunca tinha visto um incêndio daquela magnitude de perto, entra em pânico total. Ele começa a berrar, solta o Guy para tentar apagar o fogo nos próprios pelos e começa a cambalear na beira do precipício. É aí que o Guy, mostrando que aprendeu a ser um verdadeiro Crood na base da sobrevivência, se joga no ar e consegue agarrar uma corda solta, puxando a Ip junto com ele no exato milissegundo em que o esqueleto despenca. O macaco gigante, completamente desorientado pela fumaça e pelas chamas, perde o equilíbrio de vez. Com um estrondo que faz a montanha inteira tremer, o monstro escorrega e cai de costas direto no abismo profundo de onde ele nunca deveria ter saído. A queda do vilão é um alívio tão grande que até os macacos soco, os caras que passaram a vida inteira sendo escravizados e apanhando do bicho, param o que estão fazendo. Eles olham para a Ip e para o Guy pendurados na corda, olham para o buraco vazio e começam a comemorar de um jeito ensurdecedor, batendo nos próprios peitos e pulando de alegria. Eles finalmente estavam livres do tirano da floresta. Com a poeira baixando e o fogo controlado pelas teias das aranhas-lobo, o cenário de guerra vai dando lugar a uma calmaria muito necessária. Os macacos soco agora olham para os humanos não como inimigos ou ladrões de banana, mas como os grandes salvadores da pátria.
Rola ali um tratado de paz silencioso e muito bonito. Mas a melhor parte vem quando o bando inteiro se reúne para voltar para as terras dos bem melhores. O Phil e o Grug caminham lado a lado, exaustos, cheios de hematomas, mas com um respeito mútuo que ninguém conseguiria quebrar. O Phil olha para a destruição do seu paraíso artificial e percebe que muros não protegem ninguém de verdade. Eles só isolam as pessoas do que realmente importa. Ele vira para o Grug e confessa que estava completamente errado sobre o mundo exterior e sobre o jeito dos Croods viverem. Ele finalmente entendeu que a força e a união daquela família selvagem eram o que mantinha todo mundo vivo. Cara, e assim a gente chega na reta final dessa jornada maluca, que foi acompanhar a evolução dos Croods e dos bem melhores. Depois de toda aquela explosão e da queda do macaco gigante, o bando inteiro volta para a fortaleza do Phil, mas agora com uma mentalidade completamente diferente. Aquela muralha gigantesca que antes servia para separar o mundo civilizado do mundo selvagem perdeu o sentido. O Phil finalmente entendeu que não dá para viver trancado numa bolha, fingindo que os problemas do lado fora não existem. E o Grug aprendeu que abraçar a evolução e as ideias novas não significa perder a essência da família. Eles decidem derrubar os preconceitos e passar a viver juntos, compartilhando o melhor de cada mundo, transformando aquele santuário num espaço aberto, onde humanos, macacos e todas as criaturas bizarras daquela era convivem como vizinhos de verdade. E claro, o momento mais esperado pelo coração de todo mundo que assistiu. O Grug olha para o Guy, olha para a Ip e finalmente dá a bênção que o moleque tanto esperava. Ele aceita o casamento dos dois e deixa claro que o Guy agora é um Crood oficial, com direito a sapatos, fogo e quantas bananas ele quiser comer. O Guy finalmente encontra o seu amanhã nos braços da Ip, cumprindo a promessa que os pais dele deixaram antes de partir. É um final feliz de lavar a alma, daqueles que deixam a gente com um sorriso de orelha a orelha e com o coração quentinho. O filme foi lançado lá atrás, fez um barulho estrondoso com uma bilheteria mundial que passou dos 580 milhões de dólares e garantiu notas muito sólidas, ficando com uma média de 6,9 no IMDb, o que para uma animação desse estilo é uma conquista gigantesca. Analisando a obra como um todo, o que eu mais curto nessa franquia é a capacidade de misturar uma comédia pastelão super rápida, cheia de gírias e caras e bocas, com mensagens profundas sobre desapego, amadurecimento e a importância de aceitar as mudanças da vida. Os Croods não é só um filme sobre homens das cavernas correndo de bichos coloridos. É uma metáfora linda sobre como o medo pode nos manter vivos, mas é a coragem de buscar o desconhecido que nos faz viver de verdade. Bom, galera, o roteiro dessa nossa viagem no tempo termina por aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido essa análise completa com bastidores, curiosidades, caixa de bilheteria e toda a história resumida desse clássico da DreamWorks. Se você curtiu esse formato de vídeo mais opinativo e detalhado, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Cara, você gostou tanto da vibe desse roteiro que quer um pós-créditos de qualquer jeito, né? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Já que a história principal do filme fechou perfeitamente no bloco passado, vamos usar esta parte 11 como um conteúdo extra e exclusivo para o seu canal. Vamos transformar este bloco em um quadro de curiosidades bizarras e teorias ocultas sobre o universo de Os Croods, que quase nenhum canal de cinema teve a audácia de comentar. Isso é perfeito para prender o público que ama um easter egg ou que gosta de teorizar sobre animações. Bota a câmera bem perto, muda um pouco o tom para um clima mais misterioso e vamos para o conteúdo extra. Você já parou para pensar na teoria bizarra de que o universo de Os Croods pode estar conectado com outras animações da DreamWorks, ou até mesmo representar um futuro distópico? Pois é, galera. Existem fóruns inteiros na internet onde os fãs mais obcecados tentam provar que o mundo onde o Grug e o Phil vivem não é o passado da nossa Terra, mas sim o que sobrou dela milhares de anos depois de um colapso tecnológico total. Pensa comigo, de onde surgiriam tantas criaturas modificadas geneticamente que misturam 2 ou 3 espécies de animais atuais, como as aranhas-lobo ou as baleias com pernas de cachorro? Para essa galera da conspiração, a fenda que se abre no mundo e destrói as cavernas
não é apenas um terremoto natural, mas sim o planeta se reorganizando tectonicamente, após uma grande guerra nuclear que resetou a humanidade de volta para a Idade da Pedra. É uma pira meio pesada para um filme de comédia familiar, eu sei, mas que faz um sentido estúpido quando você para olhar o design daqueles monstros. Ah, isso faz. Outro ponto que pouca gente comenta, e que vale a pena a gente analisar aqui, é o destino final do amanhã, que o Guy tanto procurava. Se você notar bem os detalhes visuais do primeiro filme e o início do segundo, o visual do sol nascendo e a paleta de cores usada para descrever a Terra Prometida dos pais do Guy são idênticos aos cenários de uma outra franquia famosa da DreamWorks, que é Como Treinar o Seu Dragão. Existe uma teoria de bastidores que diz que os Croods e o Guy são, na verdade, os ancestrais bem distantes dos Vikings de Berk. Os defensores dessa ideia mostram que a força bruta dos Croods e a capacidade de invenção e domesticação de animais selvagens do Guy foram os pilares necessários para que, séculos depois, a humanidade conseguisse interagir com criaturas ainda maiores e mais perigosas, como os próprios dragões. É o tipo de conexão sutil que os diretores adoram deixar escondida nos rascunhos de produção, só para ver a comunidade de fãs fritar os neurônios tentando adivinhar. E por falar em diretores, o processo de criação desse filme passou por um verdadeiro inferno de desenvolvimento antes de chegar às telas do jeito que a gente conhece. O projeto original começou a ser desenhado ainda em 2005, e o plano era fazer uma animação em stop motion, em parceria com os estúdios Aardman, os mesmos criadores de A Fuga das Galinhas e Wallace e Gromit. Cara, imagina como teria sido bizarro e completamente diferente ver o Grug e a Ip modelados em massinha de modelar, com aquele ritmo de comédia britânica clássica, mais lenta e cheia de ironia. Quando a DreamWorks decidiu assumir o projeto sozinha e mudar o formato para computação gráfica em 3D, eles reescreveram quase o roteiro inteiro para dar essa velocidade errática, colorida e cheia de ação que acabou virando a marca registrada da franquia. Foi uma decisão comercial arriscada, mas que salvou a produção de virar apenas mais um filme cult esquecido nas prateleiras e transformou a marca em uma máquina de fazer dinheiro e conquistar corações pelo mundo todo. Agora sim, com todas as teorias destrinchadas, os easter eggs revelados e os segredos de produção colocados na mesa, nós esgotamos absolutamente tudo o que essa franquia fantástica tem para nos oferecer. Esse bloco extra foi para presentear você que ficou assistindo até o último segundo e que realmente respira cinema junto com a gente. Muito obrigado por acompanhar essa saga gigante em 11 partes. Foi um desafio animal estruturar tudo isso no capricho. Cara, você é imparável mesmo, hein? Quer esticar essa nossa conversa pré-histórica até o limite do limite? Beleza, você manda e eu executo. Já que passamos pela história, pelos bastidores, pelas tretas e até pelas teorias da conspiração no bloco passado, vamos usar esta parte 12 como o grande finale definitivo do roteiro. Um guia de sobrevivência prático, baseado nos maiores erros e acertos dos Croods e dos bem melhores. É aquele tipo de conteúdo estilo lista de lições de vida, disfarçada de piada, que engaja muito nos minutos finais do vídeo e faz a galera comentar em peso. Pega a câmera de novo, faz aquela cara de quem vai passar a maior sabedoria do universo e solta a voz. Se você parou para prestar atenção em tudo que a gente conversou até aqui, percebeu que os Croods é, na verdade, um grande manual de como não morrer em um mundo que tenta te matar a cada 5 minutos. E a primeira grande lição desse guia vem direto do manual do Grug. Nunca confie em uma banana solitária no topo de uma árvore esquisita. Cara, se você está andando por aí e vê uma parada boa demais para ser verdade, pode apostar que tem um gatilho de corda pronto para te deixar pendurado de cabeça para baixo. O instinto de sair correndo e agarrando tudo o que vê pela frente funciona quando você está disputando carcaça com bicho selvagem. Mas no mundo moderno, ou na fortaleza do fio, um pouquinho de etiqueta e desconfiança pode te salvar de virar oferenda de macaco gigante. A segunda lição é cortesia do nosso cientista da Idade da Pedra, o Guy. Tenha sempre um bicho preguiça de cinto. Brincadeiras à parte, a grande sacada do Guy é que a inteligência e a adaptação valem muito mais do que ter um braço do tamanho de um tronco.
Não adianta nada você ser o cara mais forte da caverna se você não sabe o que fazer quando a terra começa a rachar debaixo dos seus pés. Usar a cabeça para inventar sapatos, criar fogo ou simplesmente entender que o seu amanhã não é um lugar isolado do mundo, mas sim as pessoas que caminham com você. É o que realmente separa os sobreviventes dos figurantes que somem no primeiro terremoto da história. Por fim, a lição de ouro que une os Croods e os bem melhores, e fecha esse vídeo com chave de ouro. Muros altos demais não te protegem do perigo, só te impedem de aprender a lidar com ele. O Phil achou que criando aquela redoma de vidro perfeita, a filha dele estaria segura para sempre. E o Grug achou que trancando todo mundo no escuro da caverna resolveria os problemas do bando. No final das contas, o mundo real sempre dá um jeito de quebrar as barreiras. A única segurança de verdade está na nossa capacidade de nos unir, aceitar as diferenças do outro e evoluir juntos, mesmo que isso signifique levar uns tapas de macaco tribal ou queimar os pelos do corpo no meio do caminho. Agora sim, galera, o nosso guia está completo. A saga foi destrinchada até o último osso, e eu não tenho mais nenhuma lasca de pedra para raspar dessa franquia. Foi uma jornada monumental dividir essa história com vocês em 12 partes épicas. Se você sobreviveu até o final desse verdadeiro documentário pré-histórico, você merece o selo de membro honorário dos Croods Banana. Deixa o seu comentário final, se inscreve para não perder os próximos projetos gigantes do canal e a gente se vê na próxima viagem pelo mundo do cinema. Fui! Cara, você realmente não quer sair da caverna, né? Quer explorar esse universo até o último grão de piche. Beleza, já que você pediu a parte 13, o número clássico do azar, ou, no nosso caso, da pura ousadia, vamos fazer um fechamento digno dos canais de cinema mais nerds da internet. Vamos dedicar este bloco a um "e se", "what if" definitivo, analisando caminhos alternativos que a história poderia ter tomado, se os personagens tivessem tomado decisões um pouquinho diferentes, e como isso mudaria todo o desfecho da animação. Para começar o nosso multiverso pré-histórico, imagina se o Grug e a Uga não tivessem comido todas as bananas da propriedade do Phil. Cara, se eles tivessem segurado a fome das cavernas por mais 10 minutos, o pacto com os macacos soco continuaria de pé. O Phil não entraria em pânico, os homens não seriam sequestrados, e as Irmãs do Trovão nunca teriam se formado. Sabe o que isso significa? A Dawn continuaria trancada dentro daquela muralha para sempre, achando que uma picada de abelha é a maior aventura do universo, e o Phil nunca aprenderia a ser humilde. O Grug e os Croods provavelmente seriam expulsos da fortaleza de Fininho no dia seguinte. O Guy ficaria para trás por causa da pressão psicológica, e o filme terminaria com todo mundo triste, isolado e infeliz. Ou seja, a gulodice do Grug salvou a humanidade daquela era. Quem diria que o pecado da gula seria o motor da evolução? Uma outra linha temporal bizarra para a gente teorizar aqui. E se a Ip tivesse aceitado a vidinha de Dondoca na árvore dos bem-melhores logo de cara? Imagina a Ip tentando usar talheres, tomando banho de banheira com espuma e usando aquelas roupinhas de folhas perfeitamente cortadas da Hope. Cara, ela perderia toda a força e o instinto selvagem que fazem dela a personagem mais foda do filme. No momento em que o macaco gigante aparecesse para cobrar as bananas, ela não saberia como subir no esqueleto voador, não teria a manha de raspar as pedras para criar o incêndio, e o Guy provavelmente terminaria no estômago do gorila de 50 metros. Isso mostra que o roteiro é cirúrgico. Cada defeito, cada grosseria e cada traço selvagem dos Croods foi milimetricamente necessário para que eles conseguissem vencer os desafios no final. Não dá para evoluir apagando o seu passado. E para fechar essa nossa pira de roteirista com chave de ouro, o que teria acontecido se os pais do Guy tivessem sobrevivido ao poço de piche lá no início da infância dele? Se o Guy tivesse crescido com uma família normal, ele nunca teria saído andando pelo mundo sozinho com o braço. Nunca teria desenvolvido essa obsessão quase religiosa pelo amanhã. E muito provavelmente nunca cruzaria o caminho dos Croods. O Grug e o seu bando teriam morrido soterrados na primeira caverna por causa do terremoto, porque ninguém estaria lá fora com uma tocha de fogo para guiar a Ip no meio da noite. A solidão e a tragédia do Guy foram o combustível necessário para salvar uma família inteira da extinção.
É meio poético e pesado quando você para pensar por esse lado, né? Bom, galera, agora nós fomos até o fundo do poço do Piche, reviramos o multiverso, mudamos o roteiro e esgotamos toda e qualquer possibilidade de linha temporal para essa franquia. Essa parte 13 foi para consagrar o nosso canal como o mais obcecado por os Scrooges de toda a plataforma. Muito obrigado por essa maratona inacreditável. Deixa aqui embaixo qual desses finais alternativos você achou o mais bizarro. Se inscreve para fortalecer o bando e a gente se encontra no próximo vídeo, em algum outro canto da história do cinema. Valeu, um abraço e até lá! Cara, parte 14? Você quer mesmo transformar esse vídeo no maior documentário cinematográfico da história do YouTube? Beleza, se o bando quer continuar caminhando, o líder não para. Já que nós já passamos por resumo, análise, música, bilheteria, teorias de conspiração, guias de sobrevivência e até multiverso, vamos dedicar este bloco a um assunto que a minha comunidade adora e sempre me pede nos comentários: erros de continuidade e furos de roteiro bizarros que passaram batidos pelos editores da DreamWorks, mas que os nossos olhos de águia não deixam escapar. Solta aquela vinheta mental de erros de gravação e bora caçar os deslizes dos animadores. O primeiro grande furo de roteiro, que na verdade é uma licença poética gigantesca que a gente finge que não vê para o filme funcionar, é a física bizarra do fogo do Guy. Cara, o moleque carrega uma tocha acesa para cima e para baixo no meio de florestas tropicais úmidas, cavernas abafadas, corre em velocidade máxima montado em bichos selvagens, cai em rios e a maldita brasa nunca apaga. Quem já tentou acender uma fogueira em um acampamento num dia de vento, sabe o inferno que é manter o fogo vivo. O Guy deve ter descoberto alguma fórmula química ultra secreta de piche inflamável eterno, que a DreamWorks esqueceu de explicar para a gente. Sem contar que, na cena em que a Ip descobre o fogo pela primeira vez, o Guy joga um punhado de cinzas que faz uma mini explosão mágica de fumaça roxa. De onde veio aquele efeito especial digno do Harry Potter na Idade da Pedra? Ninguém sabe. Outra parada que me deixa encucado toda vez que eu reassisto é a mutação genética instantânea do cabelo da vovó Gran. Como a gente conversou lá atrás, o cabelo dela, na verdade, é um animal voador parasita, que vive grudado na cabeça da velha. Beleza, ideia genial, super criativa. Mas se você puxar as cenas do primeiro filme no detalhe, a vovó Gran toma banho de lama, é esmagada por rochas, entra em cavernas escuras, e o bando inteiro dos Scrooges puxa, arrasta e pisa no cabelo dela sem dó nem piedade. Se aquilo fosse um animal vivo de verdade desde o primeiro filme, o coitado já teria morrido de traumatismo craniano, ou sufocado logo nos primeiros 30 minutos de história. O bicho só resolveu criar asas, abrir os olhos e voar convenientemente no segundo filme, quando o roteiro precisava de um GPS biológico para achar os macacos. É o famoso Deus Ex Machina, em formato de peruca pré-histórica. Para fechar a nossa lista de bizarrices de animação, a gente precisa falar sobre o misterioso sumiço e reaparecimento dos sapatos. O Guy passa o primeiro filme inteiro ensinando os Scrooges a usarem calçados feitos de casca de árvore e couro, para não machucarem os pés nas pedras pontiagudas. Todo mundo ganha um par, e eles terminam o filme calçados e evoluídos. Mas quando o segundo filme começa e eles chegam na Muralha dos Bem-Melhores, metade da família está descalça de novo, como se nada tivesse acontecido, só para o Phil poder fazer aquela piada de "Olha lá os selvagens com os pés sujos na minha grama". É o tipo de detalhe técnico que os animadores deixam de lado para forçar um contraste visual e fazer a piada funcionar na cena, mas que para quem assiste aos dois filmes em sequência, dá um nó na cabeça. Pronto, galera! Agora sim, colocamos os erros na mesa, expusemos os deslizes dos desenhistas e provamos que até as maiores produções de Hollywood têm os seus dias de distração. Essa parte 14 foi para mostrar que a gente não perdoa nada quando o assunto é analisar cinema de verdade. Deixa aqui nos comentários se você já tinha reparado em algum desses furos, ou se eu acabei de explodir a sua mente com a teoria da peruca da vovó Gran. Cara, parte 15? Você não quer um roteiro, você quer uma enciclopédia pré-histórica completa em formato de vídeo. Mas beleza, o bando não para de caminhar e o nosso canal não nega conteúdo. Já caçamos os furos,
o multiverso, os guias e as teorias. Agora, para este bloco 15, vamos mergulhar fundo no design de som e na dublagem, tanto na versão original quanto na versão brasileira, que é um espetáculo à parte. Vamos analisar como as vozes e os ruídos dão vida a essa loucura. Solta o som e bora pro breakdown. Primeiro, a gente precisa tirar o chapéu para a dublagem desse filme, porque dar voz a uma família de homens das cavernas, sem parecer um bando de retardado gritando "unga unga" o tempo todo, é uma arte. No original, você tem o Nicolas Cage entregando um Grug, que equilibra perfeitamente a raiva insana com um coração de pai gigante, e a Emma Stone fazendo uma Ip cheia de atitude. Mas, cara, vamos falar a verdade? A dublagem brasileira dá um show à parte. O trabalho de caras como o Hércules Franco dublando o Grug traz um peso emocional absurdo para o personagem. Você sente o cansaço na voz do velho tentando manter todo mundo vivo, e a Luísa Palomanes na Ip entrega toda a energia de uma adolescente rebelde que só quer explodir a muralha. O entrosamento deles faz com que as piadas fiquem muito mais orgânicas e hilárias para o nosso público. Agora, o verdadeiro herói invisível desse filme é o design de som. Cara, imagina o trabalho dos sonoplastas no estúdio tentando inventar sons para criaturas que nunca existiram de verdade. Como é que deve ser o barulho de um murganho, aquela mistura de baleia com cachorro? Ou o som do voo de um cardume de piranha-magotas? Os caras nos bastidores da DreamWorks usaram técnicas bizarras de Foley, misturando gravações de rugidos de leões modificados no computador com grunhidos de porcos, respiração de cavalos e até barulho de plástico bolha sendo esmagado para fazer o som das plantas carnívoras se fechando. Cada passo pesado do Grug, o estalar do fogo do Guy e o barulho das armadilhas de bambu do Phil são milimetricamente desenhados para que você sinta o peso do ambiente pré-histórico. O som te joga para dentro daquela floresta de um jeito que a imagem sozinha não conseguiria. Para fechar esse nosso bloco acústico, tem o braço, o bicho preguiça do Guy. O bicho basicamente só tem uma fala o filme inteiro, que é aquele clássico tan tan tan, dramático toda vez que o mundo parece que vai acabar. Cara, esse pequeno efeito sonoro virou uma das maiores marcas registradas da franquia. É o alívio cômico perfeito e super simples, que quebra a tensão nas horas mais pesadas. O diretor de som entendeu que, no meio de tanta gritaria, explosão e monstro correndo, um barulhinho seco e idiota feito por uma preguiça seria a parada que mais grudaria na cabeça da molecada saindo do cinema. E funcionou demais, virou meme absoluto na internet. E com isso, a gente destrincha mais uma camada oculta de Os Croods, mostrando que o cinema é feito de pequenos detalhes que a gente escuta, mas quase nunca para analisar. Essa parte 15 foi para os verdadeiros nerds de produção audiovisual que acompanham o canal. E aí, o que você achou dos segredos de som do filme? Deixa o seu comentário aqui embaixo, esmaga o botão de se inscrever para o nosso bando crescer ainda mais, e a gente se vê no próximo nível de loucura cinematográfica. Valeu! A linha de comida é o caos absoluto. Eles não sabem o que é etiqueta, não sabem o que é colheita. Eles são saqueadores por puro instinto de sobrevivência. Eles começam a se jogar nas frutas, quebrar as coisas e comer tudo o que vem pela frente como se não houvesse amanhã. É nessa hora que o Grug olha para cima e vê uma árvore carregada de bananas. O olho do bicho até brilha, cara. Ele vira para a família e solta aquela história clássica de que, quando era criança, comeu uma banana apenas uma vez na vida, e que o sabor daquela fruta ficou marcado na alma dele para sempre. Ele estava obcecado por aquela banana. Mas a parada é que tudo ali era uma grande armadilha de segurança. No momento em que o Grug estica o braço e toca na fruta para colher, um mecanismo de cordas super complexo entra em ação. Em questão de segundos, a família inteira é içada pelos pés e fica pendurada de cabeça para baixo no topo da árvore, totalmente indefesa e berrando que nem louca. É aí que o mistério daquele lugar se revela. Do meio das folhagens, surgem 4 olhos observando os Croods pendurados. A princípio, os donos do lugar acham que capturaram algum tipo de animal exótico ou monstros invasores, mas quando chegam bem perto, percebem que são outros seres humanos. Esses são os bem melhores, o Phil e a Hope, um casal que representa o ápice da evolução daquela era. Eles cortam as cordas, deixam os Croods caírem no chão
E quando o Phil olha para o lado e reconhece o Guy, a vibe muda completamente. Cara, o Phil e a Hope dão um abraço apertado no Guy e começam a comemorar como se tivessem ganho na loteria. Acontece que os bem-melhores eram amigos íntimos dos pais do Guy antes daquela tragédia toda no piche. Para eles, ver o Guy vivo e crescido é como reencontrar um filho perdido. Eles decidem acolher todo mundo na sua estrutura inacreditável, que é basicamente uma casa na árvore de luxo, com direito a andares, água encanada e tecnologia de ponta para a Idade da Pedra. O choque cultural que acontece a partir desse momento é uma das melhores coisas do roteiro, porque ele bota uma lente de aumento nos defeitos e nas qualidades de cada estilo de vida. Os bem-melhores têm uma filha chamada Dawn, que era a melhor amiga de infância do Guy. Quando o Guy e a Dawn se reencontram, os dois ficam super empolgados relembrando os velhos tempos, e a Ip, que não é boba nem nada, já começa a morder o canto da boca de ciúmes, olhando torto para aquela garota cheia de modos e roupas limpas. Só que a Dawn, na verdade, é uma fofa. Quando ela olha para a Ip e percebe que ela é uma garota selvagem, forte e cheia de cicatrizes de batalhas reais com predadores, a Dawn não sente inveja, ela sente uma admiração profunda. A Dawn passou a vida inteira trancada dentro daquela muralha de segurança criada pelo Phil. Ela nunca viu o mundo lá fora, nunca caçou, nunca correu perigo de verdade. As duas acabam desenvolvendo uma conexão muito rápida, porque no fundo, as duas sabem o que é viver sob a superproteção sufocante de pais que morrem de medo de perder os filhos para os perigos do mundo. Cara, a gente precisa falar sobre o que acontece quando o Phil bem melhor resolve mostrar a casa para os Croods, porque o choque cultural ali é impagável. Imagina uma família que passou a vida inteira dormindo empilhada feito filhote de cachorro em cima de uma pedra fria, descobrindo que agora cada um tem o seu próprio quarto. O Grug entra em pane total. Ele olha para aquela parede divisória e sente que a família dele está sendo desmontada pedaço por pedaço. Para ele, privacidade é sinônimo de perigo, de solidão. Dormir separado significa que se um monstro entrar no meio da noite, você morre sozinho. Mas a Uga tenta acalmar o marido, dizendo que eles precisam se adaptar, que aquele lugar é seguro e que as crianças merecem um pouco de conforto. O Grug aceita, mas passa a noite inteira em claro, olhando para o teto de palha, se sentindo o homem mais deslocado e inútil do planeta, porque ali a força bruta dele não serve para absolutamente nada. Enquanto os adultos tentam fingir que está tudo bem, a Ip está lidando com seus próprios demônios internos. Ela vê o Guy todo à vontade, tomando banho de banheira, comendo com talheres e conversando com a Dawn sobre coisas que ela nem entende. A Ip se sente um bicho do mato perto deles. Ela sobe em um canto isolado do teto para ficar sozinha com sua frustração, e é aí que a Dawn aparece. Só que, em vez de rolar aquela rivalidade feminina clichê e chata que a gente vê em tanto filme por aí, o roteiro entrega uma cena linda. A Dawn repara nas pernas e nos braços da Ip, cheios de arranhões, marcas e cicatrizes. Em vez de achar feio, a Dawn fica fascinada. Ela começa a tocar nas cicatrizes e pede para a Ip contar a história de cada uma delas. Para a Dawn, aquelas marcas são medalhas de honra de alguém que realmente viveu a vida no mundo real. A Dawn desabafa e conta que a vida dela dentro daquela muralha bonita é uma mentira dourada. O Phil criou uma gaiola perfeita para ela. Ela nunca sentiu o vento da liberdade, nunca correu de um predador, nunca teve uma história de verdade para contar. A Ip escuta aquilo e a empatia bate forte. Ela se enxerga na Dawn, lembrando de como era horrível ficar trancada na caverna do Grug. Num impulso de pura adrenalina e rebeldia, a Ip decide que a nova amiga precisa de um choque de realidade. Ela assobia para o Chunky, o felino gigante deles, monta nas costas do bicho e puxa a Dawn junto. Elas pulam a muralha sagrada dos bem-melhores e saem em disparada pelo mundo selvagem. A Dawn começa a gritar de pavor, mas em poucos segundos o medo vira uma euforia bizarra. Ela está finalmente livre, sentindo a velocidade, o perigo e a vida de verdade pulsar nas veias. O problema é que o mundo lá fora não perdoa amadores. No meio daquela correria desenfreada e divertida,
as duas acabam atravessando um campo aberto e batem de frente com um enxame de abelhas pré-históricas gigantescas. Elas tentam desviar, mas uma das abelhas consegue dar uma ferroada violenta bem na mão da Dawn. Cara, em vez de chorar, a Dawn olha para o calombo vermelho subindo na pele dela e começa a rir alto, comemorando que agora ela tem a sua primeiríssima cicatriz, a sua primeira marca de aventura. O problema é que o veneno daquela parada não é de Deus. Quando elas voltam para a Fortaleza dos Bem-Melhores, a mão da Dawn está inchada do tamanho de um melão de pescoço. O Phil, quando vê a filha naqueles cachoeiras artificiais para os Bem-Melhores, o Phil simplesmente desviou o curso de toda a água da região. Ele secou a fonte que abastecia as terras dos macacos. Sem água, as plantações dos bichos morreram, e a única forma que eles encontraram para sobreviver foi exigir aquele imposto diário de bananas dos bem-melhores. O Phil tenta se defender, bota a culpa no progresso, na evolução e no conforto da sua família. Mas até o Grug, que não é nenhum gênio da física, percebe o tamanho do egoísmo do cara. Só que o Phil, em vez de se arrepender e pedir desculpas para os primatas, resolve ter mais uma de suas ideias brilhantes e arrogantes. Ele pega um pedaço de pau afiado no chão e tenta montar uma espécie de arma rudimentar para ameaçar os macacos, achando que a tecnologia humana vai assustar os bichos. Mas lembra que eu falei que esses macacos são inteligentes? No segundo seguinte, a tribo inteira de macacos soco pega pedaços de pau idênticos e começa a imitar os movimentos do Phil com uma precisão assustadora. O tiro sai pela culatra de um jeito lindo. Vendo que não dá para vencer os caras no próprio jogo deles, os três humanos são trancados numa espécie de jaula de bambu gigante, esperando pelo pior. Enquanto isso, de volta ao rio, as mulheres conseguem escapar dos tubarões e chegam até a margem oposta, totalmente encharcadas e exaustas. A Hope está à beira de um ataque de nervos, mas a convivência com a Uga e a Ip está começando a transformar a Dondoka. De repente, a floresta ao redor delas começa a se mover, e elas são cercadas por criaturas assustadoras, que parecem uma mistura de lobo com aranha gigante. As aranhas-lobo. A Hope começa a gritar, achando que é o fim, e a Ip já parte para a defensiva com os punhos cerrados. Só que a Dawn, com aquela sensibilidade que só ela tem, repara bem na atitude das criaturas. Ela percebe que as aranhas não estão atacando por maldade. Elas estão apenas cercando o perímetro para proteger os seus filhotes que estão escondidos nos ninhos. Numa cena super fofa, a Dawn se aproxima devagar, faz carinho num dos filhotes e consegue quebrar a tensão, fazendo amizade com os monstros. Para fechar o combo de loucura desse resgate, a vovó Gran resolve que é hora de usar a sua arma secreta. Sabe aquele cabelo bizarro que ela tem, que parece uma peruca gigante e cinza? Cara, aquilo nunca foi cabelo. Era um animal pré-histórico voador, que vivia acoplado na cabeça da velha esse tempo todo. A criatura abre as asas, solta um guincho e serve como o sinalizador perfeito para guiar as mulheres na direção exata do acampamento dos macacos. Cara, enquanto as mulheres estão voando baixo com o exército de aranhas e o bicho esquisito na cabeça da vovó Gran, a situação lá na jaula dos homens virou uma comédia dramática de altíssimo nível. Imagina a cena. Grug, Phil e Guy, trancados no mesmo metro quadrado de bambu, com os nervos à flor da pele, sem água, sem banana e sem dignidade nenhuma. Em vez de se unirem para bolar um plano de fuga decente, o Phil e o Grug começam a lavar a roupa suja ali mesmo. Um bota a culpa no outro pelo colapso total da convivência. O Phil chama o Grug de ogro ignorante, e o Grug esfrega na cara do Phil que toda aquela riqueza de condomínio fechado dele foi construída roubando a água dos outros. No meio do bate-boca, os macacos reaparecem com aquela cara de poucos amigos, pegam os três pelos colarinhos e começam a arrastá-los para o topo de uma montanha rochosa sagrada. É aí que a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. Os macacos soco não são os grandes vilões dessa história. Eles são apenas os funcionários assustados de um chefe muito maior, muito mais faminto e completamente implacável. No topo da montanha, existe uma fenda gigantesca no chão, um abismo escuro de onde vem um som de mastigação que faz as pedras tremerem. É o lar do macaco gigante, uma criatura mitológica daquela era
que basicamente escravizou a tribo inteira dos macacos menores. O trato original era simples. Os macacos pequenos tinham que jogar oferendas de bananas naquele poço todos os dias para acalmar a fera. Como o estoque zerou por causa da fome desenfreada dos Croods, os macacos entraram em desespero e decidiram que, na falta de frutas, 3 humanos amarrados serviriam perfeitamente como petisco de substituição. O Phil, o Grug e o Guy são embrulhados em camadas e mais camadas de folhas e cipós, parecendo 3 rolinhos primavera gigantes da pré-história, prontos para serem jogados no bucho do monstro. Eles são colocados bem na beirada do penhasco. O Grug olha para o Guy, olha para o Phil e bate aquela bad coletiva. A ficha finalmente cai para os 3, de que o orgulho e o egoísmo deles estragaram tudo. O Phil percebe que a sua obsessão por isolamento e controle quase custou a vida da filha, e o Grug entende que o seu ciúme possessivo estava sufocando a Ip. Os dois dão as mãos, num momento super emocionante e bizarro de união masculina, aceitando o destino trágico. O chão começa a tremer, 2 mãos peludas gigantescas saem de dentro do abismo, e quando o monstro se prepara para puxar os 3 para a escuridão, o céu simplesmente explode. Gritos de guerra ecoam pela selva, e o Esquadrão das Irmãs do Trovão, o nome oficial que a vovó Gran deu para o grupo de resgate das mulheres, invade a arena com estilo de sobra. Cara, a entrada delas é a coisa mais épica do filme. A Ip vem liderando montada no Chunky. A Uga vem armada até os dentes com pedaços de tronco. A Dawn e a Hope vêm montadas nas aranhas-lobo. E a vovó Gran vem planando no seu bicho voador bizarro. É um choque total para os macacos. As mulheres não vieram para negociar. Elas vieram para quebrar tudo. A pancadaria começa e o ritmo do filme vai para o espaço de tão rápido e frenético, misturando socos, teias de aranha voando para todo lado e uma confusão generalizada para tentar cortar as cordas dos 3 patetas antes que eles caiam no poço do monstro. Cara, a pancadaria generalizada está rolando no topo daquela montanha e o cenário é de puro caos pré-histórico. As Irmãs do Trovão chegaram quebrando tudo, mas o macaco gigante não está nem um pouco afim de perder o seu banquete de humanos embrulhados em folha de bananeira. O bicho bota a cabeça para fora do abismo, e o bicho é feio demais. É um gorila colossal, com dentes que sobrou dela milhares de anos depois de um colapso tecnológico total. Pensa comigo, de onde surgiriam tantas criaturas modificadas geneticamente que misturam 2 ou 3 espécies de animais atuais, como as aranhas-lobo ou as baleias com pernas de cachorro? Para essa galera da conspiração, a fenda que se abre no mundo e destrói as cavernas não é apenas um terremoto natural, mas sim o planeta se reorganizando tectonicamente, após uma grande guerra nuclear que resetou a humanidade de volta para a Idade da Pedra. É uma pira meio pesada para um filme de comédia familiar, eu sei, mas que faz um sentido estúpido quando você para olhar o design daqueles monstros. Ah, isso faz. Outro ponto que pouca gente comenta, e que vale a pena a gente analisar aqui, é o destino final do amanhã, que o Guy tanto procurava. Se você notar bem os detalhes visuais do primeiro filme e o início do segundo, o visual do sol nascendo e a paleta de cores usada para descrever a Terra Prometida dos pais do Guy são idênticos aos cenários de uma outra franquia famosa da DreamWorks, que é Como Treinar o Seu Dragão. Existe uma teoria de bastidores que diz que os Croods e o Guy são, na verdade, os ancestrais bem distantes dos Vikings de Berk. Os defensores dessa ideia mostram que a força bruta dos Croods e a capacidade de invenção e domesticação de animais selvagens do Guy foram os pilares necessários para que séculos depois a humanidade conseguisse interagir com criaturas ainda maiores e mais perigosas, como os próprios dragões. É o tipo de conexão sutil que os diretores adoram deixar escondida nos rascunhos de produção, só para ver a comunidade de fãs fritar os neurônios tentando adivinhar. E por falar em diretores, o processo de criação desse filme passou por um verdadeiro inferno de desenvolvimento antes de chegar às telas do jeito que a gente conhece. O projeto original começou a ser desenhado ainda em 2005, e o plano era fazer uma animação em stop motion, em parceria com os estúdios Aardman, os mesmos criadores de A Fuga das Galinhas e Wallace e Gromit. Cara,
Imagina como teria sido bizarro e completamente diferente ver o Grug e a Ip modelados em massinha de modelar, com aquele ritmo de comédia britânica clássica, mais lenta e cheia de ironia. Quando a DreamWorks decidiu assumir o projeto sozinha e mudar o formato para computação gráfica em 3D, eles reescreveram quase o roteiro inteiro para dar essa velocidade errática, colorida e cheia de ação que acabou virando a marca registrada da franquia. Foi uma decisão comercial arriscada, mas que salvou a produção de virar apenas mais um filme cult esquecido nas prateleiras e transformou a marca em uma máquina de fazer dinheiro e conquistar corações pelo mundo todo. Agora sim, com todas as teorias destrinchadas, os easter eggs revelados e os segredos de produção colocados na mesa, nós esgotamos absolutamente tudo o que essa franquia fantástica tem para nos oferecer. Esse bloco extra foi para presentear você que ficou assistindo até o último segundo e que realmente respira cinema junto com a gente. Muito obrigado por acompanhar essa saga gigante em 11 partes. Foi um desafio animal estruturar tudo isso no capricho. Cara, você é imparável mesmo, hein? Quer esticar essa nossa conversa pré-histórica até o limite do limite? Beleza, você manda e eu executo. Já que passamos pela história, pelos bastidores, pelas tretas e até pelas teorias da conspiração no bloco passado, vamos usar esta parte 12 como o grande finale definitivo do roteiro. Um guia de sobrevivência prático, baseado nos maiores erros e acertos dos Croods e dos bem melhores. É aquele tipo de conteúdo estilo lista de lições de vida, disfarçada de piada, que engaja muito nos minutos finais do vídeo e faz a galera comentar em peso. Pega a câmera de novo, faz aquela cara de quem vai passar a maior sabedoria do universo e solta a voz. Se você parou para prestar atenção em tudo que a gente conversou até aqui, percebeu que os Croods é, na verdade, um grande manual de como não morrer em um mundo que tenta te matar a cada 5 minutos. E a primeira grande lição desse guia vem direto do manual do Grug. Nunca confie em uma banana solitária no topo de uma árvore esquisita. Cara, se você está andando por aí e vê uma parada boa demais para ser verdade, pode apostar que tem um gatilho de corda pronto para te deixar pendurado de cabeça para baixo. O instinto de sair correndo e agarrando tudo o que vê pela frente funciona quando você está disputando carcaça com um bicho selvagem. Mas no mundo moderno, ou na fortaleza do fio, um pouquinho de etiqueta e desconfiança pode te salvar de virar oferenda de macaco gigante. A segunda lição é cortesia do nosso cientista da Idade da Pedra, o Guy. Tenha sempre um bicho preguiça de cinto. Brincadeiras à parte, a grande sacada do Guy é que a inteligência e a adaptação valem muito mais do que ter um braço do tamanho de um tronco. Não adianta nada você ser o cara mais forte da caverna se você não sabe o que fazer quando a terra começa a rachar debaixo dos seus pés. Usar a cabeça para inventar sapatos, criar fogo ou simplesmente entender que o seu amanhã não é um lugar isolado do mundo, mas sim as pessoas que caminham com você. É o que realmente separa os sobreviventes dos figurantes que somem no primeiro terremoto da história. Por fim, a lição de ouro que une os Croods e os bem melhores e fecha esse vídeo com chave de ouro. Muros altos demais não te protegem do perigo, só te impedem de aprender a lidar com ele. O Phil achou que criando aquela redoma de vidro perfeita, a filha dele estaria segura para sempre, e o Grug achou que trancando todo mundo no escuro da caverna resolveria os problemas do bando. No final das contas, o mundo real sempre dá um jeito de quebrar as barreiras. A única segurança de verdade está na nossa capacidade de nos unir, aceitar as diferenças do outro e evoluir juntos, mesmo que isso signifique levar uns tapas de macaco tribal ou queimar os pelos do corpo no meio do caminho. Agora sim, galera,